Então, antes da gente começar a praticar, queria chamar a atenção, para essas 11 frases do Dr. Zwan que aparecem antes do início da prática, que são 11 frases que descrevem não só as características. Então, antes da gente começar a praticar... Ué, o que houve aí? Queria chamar a atenção, para essa... Ô, Gessé, tá gravando? Tá, né? Bom, então, o Dr. Zwan, em 11 frases, e vocês encontram essas frases no site da Via 5, são 11 características do Lian Kun em 18 terapias, da prática do Lian Kun em 18 terapias, mas que, na verdade, servem como dicas de como praticar qualquer tipo de exercício terapêutico da medicina chinesa. E um dos itens mais importantes, uma coisa que eu encontrei em todos os professores de práticas corporais chinesas com quem eu estudei, é a questão da alegria. Porque as emoções têm um papel fundamental na nossa saúde, isso todo mundo sabe, né? O que talvez a informação que vocês não tenham é que, dentro da ótica da medicina chinesa, as emoções são movimentos energéticos. Isso dá para perceber bem. Quando sentimos raiva, vem muita energia. E se a gente reprime a raiva, aquela energia fica corroendo por dentro, né? Porque ela não dá vazão, né? Quando sentimos uma tristeza muito profunda, não temos vontade de interagir, a gente fica meio que enclausurado, em si mesmado, né? Sem vontade de sair, fica remoendo, né? E para poder energeticamente usufruirmos melhor de uma prática para a saúde, é importante a alegria, mas não aquela alegria efusiva, né? Quando fala que o Brasil o brasileiro é um povo alegre, é aquela alegria que a gente pensa no carnaval, do axé. Não, essa alegria que o Dr. Zwan se refere é permitir que o corpo possa se soltar, que o coração, essa região interna do peito, possa se expandir, que a circulação do sangue, que a respiração, que a circulação energética possa estar livre. Então, se a pessoa se sente, por exemplo, triste, ou ela está, vamos dizer assim, num momento de muita tristeza, e tem gente que gosta da tristeza, da melancolia, né? Da depressão, a energia fica presa, fica internalizada. Se a pessoa sente raiva, a energia fica muito impulsiva. A alegria, como um sentimento interior, faz com que o corpo se solte, que todos os espaços internos possam expandir. Com os espaços internos soltos e expandidos, quer dizer, nem rígidos, também não frouxos, o efeito energético das práticas corporais fica muito mais intenso, mais perceptível, principalmente no aspecto da respiração, porque as emoções interferem pesadamente, imediatamente na respiração. Quando estamos com raiva, todo mundo sabe, bom, nem sei se a gente presta atenção em como a gente respira quando está com raiva, mas fica uma respiração curta, acelerada, superficial, não é uma respiração profunda. Quando estamos tristes, fica uma respiração muito fraca. Quando estamos preocupados, fica uma respiração muito presa. Então, e quando sentimos medo, a gente mal respira, né? Com aquela respiração
curtinha, acelerada, ou quase não respira. A alegria, por outro lado, faz a respiração soltar. E um aspecto que talvez só quem fez psicanálise ou algum tipo de terapia psicológica tem essa informação, é que a alegria, ou as emoções em geral, são movimentos energéticos que independem da motivação. Então, alguma coisa te fez ficar com raiva, mas você consegue resgatar a raiva, sentir o efeito da raiva, sem recorrer a algum motivo. Tipo, alguém te ofendeu, posições políticas, né? Algum acidente. Nós podemos acessar essas emoções enquanto movimentos energéticos de uma maneira independente de motivos externos ou internos. A alegria, por exemplo, é cultivada em quem pratica a meditação sem resgatar um motivo. No começo, para facilitar, tenta se lembrar de alguma coisa que te deixa alegre. E esse alegre significa um sorriso interior, ou uma soltura interior. E com o tempo, aprende-se a estar sorrindo internamente sem motivo. Ou seja, a gente consegue soltar todo o nosso espaço interno, fisicamente, enquanto respiração, enquanto emoção, independente de motivos externos. Quem se referiu a isso foi um poeta francês, o Michel Quoist, não sei se pronuncia direito, Michel, escreve-se Quoist, que é possível acessar a alegria mesmo nos momentos de grandes tragédias. E as filosofias orientais, a sabedoria oriental, sempre se colocou quanto a isso. A alegria é, aliás, melhor que a alegria, porque quando fala alegria, a gente pensa em carnaval e tal, né? O sorriso interno, aquela sensação de expansão, pode ser obtida independente de motivos externos. Por quê? Essas emoções são inatas. Antes de nós termos noção das coisas, ainda no ventre da mãe, já temos a capacidade de sentir esses movimentos energéticos. Enquanto prática corporal, é importante, claro que é uma coisa que depende mesmo de um treino, vamos dizer assim, estar em contato com o sorriso interior, soltar internamente para que a energia, para que o sangue, os impulsos nervosos possam fluir livremente. E aí, com os movimentos, os exercícios, a fluência energética fica muito mais eficiente, né? Então, vamos começar praticando o I Qigong, que é a terceira parte do Lian Kung. E o momento para a gente poder entrar em contato com esse sorriso interno é justamente antes da prática corrida. Há um momento na música que a gente utiliza, quando a gente utiliza a música, né? Tem uma introdução toda um pouco longa, que é justamente para podermos ter um tempo de entrar em contato com a gente e podemos soltar os espaços internos, soltar a respiração, entrar em contato com o sorriso interior. Então, primeiro, ajustamos o corpo. Qualquer tensão desnecessária,
procuramos soltar. Qualquer frouxidão, amolecimento, desatenção de alguma parte do corpo, procuramos tonificar. Relaxamos a língua, relaxamos o interior do peito, soltamos o interior do ventre, para permitir que o ar preencha o fundo dos pulmões. Soltar especialmente a região do coração. Relaxando, soltando a região do coração. Quase que naturalmente, a respiração passa a movimentar o ventre. E o fundo dos pulmões é preenchido pelo ar. E procuramos resgatar aquela sensação do sorriso interior. Como se fosse uma satisfação para si mesmo, sem a intenção de exibir, e simplesmente saborear a satisfação. Mantenham esse estado. Vou colocar a música. I Qigong, continuação do Liang Kong, fortalecimento e cultivo do ar vital. Começando. Respiração natural. 1. Inspirando pelo nariz. 2. Soprando. Lentamente. 3. Inspirando 4. e sopra. 5. 6. 7. 8. Cultivando o Qi. 1. Movimentos amplos. 2. 3. Tanto para o alto 4. como para baixo. 5. 6. 7. 8. Estender as asas. 1. 2. 3. Quem já conhece os movimentos, 4. procure perceber
todas as partes do corpo 6, estão sendo mobilizadas. Todas as articulações. 7, 8. Avançar e agachar. 1, Os movimentos devem envolver 2, todo o corpo. 3, Quando erguemos os braços, 4, sentimos as costelas, 5, sentimos a barriga encolher, 6, 7, 8. Massagear o peito. 1, 2, 3, a respiração profunda 4, mobiliza todo o corpo. 5, Profunda e suave. 6, 7, 8. Massagear a face. 1, Puxar os cotovelos para trás 2, para expandir o peito. 3, 4, 5, 6, 7, Peito expande e depois murcha. 8. Massagear a garganta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Massagear a nuca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Percutir o peito e as costas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suspender os braços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abrir o peito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ligar alto e baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Girar a cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inclinar frente e trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alternar o peso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cultivar o ti correto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Levantar a perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, então, antes da gente continuar, queria dar
treinada, uma apresentação, uma revisão do exercício que é dos dois exercícios mais difíceis do Lian Kun, né? Que é aquele lá do vira-vira, que é aquele de fazer assim, né? Esticar o ar para tirar a flecha. Lembrando que o objetivo desses exercícios não é tanto a busca da perfeição, mas é trazer a oportunidade de experimentar movimentos que foram projetados para a saúde. É muito importante experimentar, né? Hoje em dia, a neurociência é a ciência mais, vamos dizer assim, dos ramos da ciência que está mais em voga, vamos dizer assim, né? Merece muita verba para pesquisa, muito por conta do fato da longevidade ter aumentado bastante, e aí, como consequência, uma série de doenças que antigamente praticamente não existiam, porque as pessoas morriam cedo, hoje são doenças que aparecem com cada vez maior frequência. Por exemplo, os problemas relacionados ao cérebro. Então, também por esse motivo, a neurociência tem se desenvolvido muito e tem trazido revelações bastante espantosas. E aí, todo neurocientista, psiquiatra, etc., ele recomenda que se busque experimentar atividades que desafiam o cérebro, mas não no sentido de você se tornar um especialista em alguma coisa, mas para poder melhorar a flexibilidade da mente, melhorar vamos dizer assim, como é que eu vou dizer assim? A flexibilidade e a exploração de capacidades diferentes do cérebro. Então, isso eu já falei 500 vezes, né? Se você já faz 30 anos palavras cruzadas, as palavras cruzadas não servem mais como um tonificante da mente. Aí, eles recomendam você explorar uma língua nova, diferente, dança, alguma atividade que você nunca fez, experimente fazer. Se lhe trouxer prazer, e você não entrar num esquema assim de querer ser o melhor, né? De querer ser o especialista, se você entrar, encontrar uma atividade que lhe dê prazer, mesmo que você não consiga realizar aquilo com a perfeição exigida, isso vai fazer muito bem para o cérebro. Um bom exemplo disso é o Einstein. Acho que todo mundo conhece o Einstein. O Einstein foi um dos maiores gênios da humanidade. Agora, ele insistia em tocar violino. Não sei se vocês conhecem essa história. E ele tocava muito mal. Isso que era horrível, escutar o Einstein tocar violino. E ele insistia em tocar violino, e nas festas, ele se propunha, às vezes, a tocar violino. E as pessoas tinham que suportar o Einstein tocando violino. Às vezes, as pessoas dão uma disfarçadinha, outras pessoas tocavam piano, tocavam assim, e não chamavam ele para tocar o violino. Mas ele toda hora falava, escuta, eu posso tocar agora? E todo mundo, claro, era um gênio, né? Não, então ele tocava violino, ficava todo mundo suportando o desempenho do Einstein. Mas olha que, de acordo com os conhecimentos da neurociência hoje, talvez o fato dele ficar se desafiando por prazer a tocar violino tenha sido um dos componentes que permitiram ele vislumbrar sutilezas teóricas que outros cientistas não conseguiram na época. Porque o desafio de mexer com música, a música, quando é vivenciada de uma maneira mais profunda e não superficial, ela traz ao cérebro uma grande quantidade de experiências novas que fazem a capacidade mental ampliar e muito. Tudo que a arte tem essa capacidade, né? Essa possibilidade, traz essa possibilidade.
Então, os nossos movimentos, interessa, se lhe traz prazer, se lhe traz uma sensação de bem-estar, tentar executar movimentos difíceis é uma das ferramentas do Lian. Não é que você vai executá-lo com aquela perfeição para campeonato, nada disso. É uma experiência sua, né, de ampliar as possibilidades do seu corpo, especialmente da sua mente, incluindo aí as emoções. Então, eu queria apresentar de novo os dois exercícios mais difíceis dessa parte posterior. Eu vou só executar o movimento, dar uma observada, quem não conhece, tá? Eu vou falando alguns detalhes. Chama-se cruzar os joelhos e projetar a palma. 1, 2. Apoia o joelho na panturrilha. 3, 4. 5, 6. Apoia o joelho na panturrilha. 7, 8. Eu vou fazer mais uma vez. Observem só, por favor. Podemos apoiar o joelho na panturrilha, ou, se possível, o joelho cruza, se apoiando na perna na lateral. 1, 2. Ó, o joelho vem para cá, ó, ele apoia na lateral da perna. 3, 4, 5, 6. Aqui, né? O joelho apoia na lateral da perna. 7, 8. Vamos tentar fazer juntos? Tentando respeitar a contagem. 1, pé direito para dentro, pé esquerdo para trás. 2, gira o calcanhar e apoia o joelho na panturrilha. 3, o braço direito estende para o lado, puxa o cotovelo esquerdo para frente. 4, levanta e volta à posição inicial. 5, pé esquerdo, pé direito para trás. 6, gira o calcanhar, apoia o joelho na panturrilha. 7, o braço esquerdo estende para o lado, o cotovelo direito puxa para frente. 8, levanta e volta à posição inicial. Então, vamos tentar praticar. E no final, quem quiser fazer alguma pergunta, algum detalhe do exercício, alguma coisa do que eu comentei, quer dizer, qualquer questão, vamos ter uns 5 minutinhos para poder discutir isso. Tudo bem? Aberto a questões. Questões e comentários. Lian Gong em 18 terapias, segunda parte, começando. Flexionar as pernas, projetar as palmas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cruzar as pernas, projetar a palma. 1, Agora exercício de treinamento. 2,
Põe o joelho na panturrilha. 3, Braço direito para o lado, cotovelo. 4, Volta ao início. 5, A volta. Pé esquerdo. 6, Joelho na panturrilha. 7, Braço esquerdo para o lado, cotovelo. 8. Circulando de cima para baixo. 1, 10. 2, Vira para a esquerda. 3, 10. Até os pés. 4, E levanta. 5, Mão esquerda. 6, Para a direita. 7, 8. Girar o tronco e olhar para trás. 1, Pé direito, pé esquerdo. 2, Flexiona o joelho da frente. 3, Braço direito. Estende o mano. 4, E volta. 5, Pé esquerdo. 6, Flexiona a perna. 7, Braço esquerdo. 8. Esticar o calcanhar esquerdo e direito. 1, Agora movimento do joelho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chutar para os 4 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empurrar para os 4 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esticar o arco e atirar a flecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Erguer os braços e girar os punhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esticar a palma e a mão de gancho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Projetar o punho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soltar os braços e girar a cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Massagear o rosto e o ponto de sedação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, Troca a mão. 5, 6, 7, 8. Massagear o abdômen. Primeiro solta o estômago. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pro outro lado. 1, 2, 3, 4, Estômago. 5, 6, 7, 8. Pentear o cabelo girando a cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Levantar a palma e o joelho oposto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tirar o tronco e inclinar frente e trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, À direita. 3, 4, 5, 6,
7, 8. Esticar os braços levantando os calcanhares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bem, balançar um pouquinho. Bom, eu queria saber se alguém tem alguma questão para colocar, algum Eu comentário. gostaria. Sim, Ricardo, pode falar. Gozado, né? Ontem aconteceu uma coisa muito interessante comigo, e eu acho que é a prática do Lian Kun, né? Eu fiz aula ontem com a professora Darcy, da qual eu gosto muito da aula dela, e eu tinha um médico de cardiologista, né? Então eu saí e fui no médico, né? E esse médico já me trata há muitos anos, e sempre a minha pressão sempre foi alta, 14, 15 por 11, 14 por 10. Mas ontem, devido à prática do Lian Kun, eu vi que eu estava meio assim, como é que eu posso dizer? Meio mais sereno, mais tranquilo, porque trabalha muito a respiração, e eu senti que eu estava mais tranquilo. E aí, quando eu fui medir a pressão, estava 12 por 8. Aí eu falei assim, aí a doutora falou, acho que o meu estava tão acostumado já a ter uma pressão alta, que ela chegou para mim e falou assim, vamos medir de novo, que deve estar alguma coisa errada aqui, né? Falei, tem alguma coisa errada aqui, né? Não é possível, essa pressão abaixou de uma hora para outra, né? Aí ela mediu de novo, estava 12 por 8. Aí eu falei assim, ela falou, mas o que você fez? O que você está tomando, né? Falei, não estou tomando nada, falei para ela. Falei, eu estou me sentindo mais equilibrado, assim, tal, né? Estou fazendo uma prática que quando eu saí, eu já vi que eu estava diferente. Eu já senti que eu estava mais equilibrado, né? Assim, mais tranquilo, assim, né? Porque eu sou muito ansioso, muito. E hoje, depois da prática, eu sinto como se fosse um alívio, assim, um alívio das tensões. Isso aí é do Lian Kun mesmo? O que eu estou falando está correto? É esse objetivo através das respirações? Ou eu estou viajando aqui, não sei o que eu estou falando, mas eu senti isso aí. Essa foi a forma que eu me expressei com ela, né? Eu queria saber do senhor se isso realmente é o que o Lian Kun propõe, essa harmonia interior, esse equilíbrio emocional, é esse o objetivo? Bom, eu vou lhe dar duas situações com relação a isso. Uma vez um rapaz veio fazer um curso de Lian Kun com a gente, e ele tinha um corpo bastante deformado, assim, né? E naquela época, isso já faz quase uns 20 anos, o curso era no final de semana, era sábado e domingo. E ele veio fazer,
tinha bastante dificuldade de aprender os movimentos, né? Porque ele falou, olha, eu nunca fiz exercício na minha vida, a minha carreira é de bancário, em altos cargos, né, dentro do banco, acho que era Banco Central, alguma coisa assim. Aí, quando veio eram 3 partes do Lian Kun, né? Uma parte em cada final de semana. No terceiro final de semana, que era a terceira parte do Lian Kun, ele falou, olha, eu queria falar uma coisa. Eu tomava 3 remédios diários para baixar a pressão. E depois que eu comecei os cursos aqui, comecei a sentir mal, né? Assim, fraqueza, não sei o quê. Fui para o médico, e o médico falou assim, nossa, sua pressão está muito baixa, nós vamos ter que tirar alguns medicamentos. Aí tirou 2. E ele, de 3 remédios diários, passou a tomar 1 por dia, né? E foi por causa dos cursos, porque era um japonês, né? E japonês, assim, tem uma coisa de... Então, ele fazia o curso e treinava todo dia, treinava todo dia. Ele teve que diminuir a medicação. Teve outro caso, que é de um médico ginecologista. Ele veio experimentar uma aula comigo e ele achou muito estranho aquele monte de exercício de Lian Kun, ele nunca tinha feito, né? Na aula seguinte, na semana seguinte, ele falou assim, Jaime, queria te falar uma coisa. No dia seguinte à sua aula, eu perdi o horário do meu trabalho. Isso nunca aconteceu na minha vida. Eu dormi. Há mais de 10 anos eu não durmo bem. Minha pressão é altíssima. Eu perdi o horário e quando fui medir a pressão, ela estava muito baixa. Eu não vou largar isso aqui nunca mais. Mas tem um terceiro depoimento, que é o meu caso. Eu tenho pressão alta desde sempre. Mesmo com o Lian Kun, essas práticas todas que eu faço, a minha pressão continua alta. Mas é porque é uma questão de família. Todos os meus antepassados tiveram pressão alta, todos, sem exceção. Minhas irmãs, né? As minhas sobrinhas ainda não, minha filha. Então, aí tem uma carga genética muito poderosa. Aí, assim, o Lian Kun me ajuda muito, né? A pressão não me interfere em nada, né? Mas essa carga genética faz com que, para eu poder tratar dessa minha pressão alta, na verdade, a razão da pressão alta tem que encontrar a causa da pressão alta. Provavelmente, no seu caso, seja por conta do trabalho, seja por conta do estresse da vida, etc. Então, o Lian Kun é perfeito. Para o ginecologista também, né? Ele trabalhava muito, fazia muitas cirurgias por dia, né? Por isso não dormia bem, então para ele também. No meu caso é mais complicado. Eu vou ter que ir para as causas profundas e, de acordo com a medicina chinesa, é uma herança genética que faz com que alguns órgãos internos provavelmente não, é o fígado e o baço, eu herdei uma deficiência de fígado e baço. Então, eu tenho que fazer algo a mais. Além do Lian Kun, eu faço outras coisas. Por exemplo, exercícios respiratórios, etc, etc. Então, assim, não é mágica, né? Isso que você sentiu é legítimo, mas vai ter que persistir. E no teu caso, não é uma... Então, assim, não é para todo mundo que tem pressão alta que o Lian Kun vai curar a pressão alta, não é isso. No meu caso, não, né? Agora, tem outra coisa. Tem uma hora que você começa a enjoar, né? Passa a novidade, começa a ter que virar rotina, aí é um outro desafio. Mesmo ficando chato, mesmo ficando rotina, se não é o Lian Kun, tem que praticar outras coisas, diversificar o seu universo de práticas. Tem gente assim que gostou do Lian Kun, não larga mais, pratica até 2 vezes por dia, não faz outro exercício. Tem gente que enjoou. Aí vai procurar, aí o importante é procurar outras atividades que não sejam competitivas, né, que sejam para a saúde, e persistir nesse tipo de prática, tá?
Então, agora a gente fica empolgado, né? Você está empolgado porque realmente traz uma melhoria muito grande, né? O desafio é continuar nesse caminho e se entender cada vez melhor por que que, no seu caso, existe a pressão alta. Você já pegou coisas muito importantes. Se sente bem com prática corporal, que não é competitiva, né? A sensação de bem-estar, essa sensação de bem-estar, você tem que guardar muito bem, porque toda atividade, qualquer que seja, física ou não, que lhe traga essa sensação de bem-estar, vai melhorar a sua pressão. E, na verdade, o que está melhorando é a pressão. O que está melhorando é o funcionamento dos órgãos internos que permitem que você não tenha uma pressão alta. A pressão alta é só um indicativo. O que está errado é lá por dentro, são os órgãos internos. Você já encontrou um bom caminho, mas tem que continuar, né? Persistência, né? Persistência. Porque quando o Liancun virar uma prática burocrática, talvez ele deixe de fazer efeito.